João 15, 26 e 27, e depois capítulo 16, do verso 4 ao verso 15. Assim nos diz a palavra. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Podeis assentar, irmãs e irmãos. Hoje é um dia de festa para a igreja cristã em todo o mundo. Nós celebramos a festa do Pentecostes, tal qual celebramos num outro momento a festa do batismo do Senhor. Festa do batismo do Senhor é a festa que marca o início do ministério de Jesus Cristo. E ali, naquela ocasião, o relato bíblico nos traz a mensagem de que o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus, e aí então o Senhor Jesus, em obediência ao Pai, ele é enviado, e aí então o seu ministério tem início. Festa do batismo do Senhor marca o início do ministério de Jesus Cristo. Tal qual a festa do batismo, hoje nós celebramos a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes também é uma festa que marca o início de um ministério ou da extensão do ministério de Jesus Cristo. Assim como o Espírito Santo desce sobre Jesus e Jesus é enviado,
Hoje nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a nossa vida enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto coletivo. E somos também por Deus enviados para sermos a extensão do ministério de Jesus. A gente diz sempre a extensão do ministério de Jesus, porque é importante nós entendermos que a missão é de Deus. A missão é de Deus. A igreja, ela participa de uma missão, mas a missão, ela é de Deus, ela não é da igreja. A igreja participa da missão de Deus. Bom, dito isto, olhando para o texto lá dos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a preocupação é com a proclamação do Evangelho. Deus deseja que o Evangelho seja anunciado a todas as pessoas, a todas as gentes. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo precisa receber a mensagem do Evangelho. E aí, naquele contexto, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aquelas pessoas que ali estavam, sobre os apóstolos, e eles começam a pregar em línguas. A palavra lá no grego é glossa. É idioma. A gente tem por hábito se referir a essas línguas do Novo Testamento como línguas estranhas. Mas isso não está lá. Isso é uma questão que tem a ver com a tradução. Em alguma tradução aparece o termo estranha. Mas na realidade isso não está lá no original. A gente até pode pensar em língua estranha se a gente parte do pressuposto que um idioma que não é o meu idioma, ele é um idioma estranho para mim. Então, o mandarim, por exemplo, é um idioma estranho para mim. Se alguém começar a falar em mandarim aqui, eu não vou entender nada. Então, nessa perspectiva, a gente pode falar de língua estranha. Mas as línguas que aparecem lá no Novo Testamento, em todos os textos do Novo Testamento a palavra é sempre glossa, tem a ver com os idiomas. Qual era a questão? O Evangelho precisava ser anunciado, proclamado a todos os povos. E as pessoas que ali estavam, elas não falavam outros idiomas, isso não era comum, como é hoje. Então, o Espírito Santo de Deus é derramado e essas pessoas então começam a falar em outros idiomas, sem terem conhecimento prévio desses idiomas, começam a pregar em outros idiomas para que os povos possam ser alcançados. A questão ali era a necessidade de comunicar o Evangelho. Somos enviados para comunicar o Evangelho. Ainda hoje, como igreja, somos enviados por Deus para anunciarmos o Evangelho. E quando celebramos a festa do Pentecostes, não podemos perder de vista isto, que somos dotados por Deus de uma capacidade que não vem de nós, e sim do Espírito Santo de Deus, para que nós, usados por Deus, possamos anunciar o Evangelho. Da mesma forma que Deus quis usar aquelas pessoas que ali estavam, Deus continua querendo usar a cada um de nós para que o seu Evangelho seja proclamado, seja anunciado. Dito isto, vamos para o Evangelho de João, porque no Evangelho de João a gente tem algumas lições importantes. Eu queria destacar pelo menos 3.
para a nossa reflexão nesta manhã. No verso 26, como você pode acompanhar, o texto começa dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Talvez a primeira lição importante, pensando essa dinâmica, esse movimento do envio, que é o que nós celebramos no Pentecostes, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos estar conectados de tal forma com Jesus Cristo que tenhamos condições, a partir dessa conexão, de dar bom testemunho de tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. Olha o que o texto está dizendo. O texto diz que Jesus dá testemunho do Pai, assim como nós damos testemunho também. Testemunhar aí tem a ver com dar a vida por, mas no sentido de haver uma conexão tal que quando alguém olha para Jesus Cristo, vê o Pai. Por isso que lá no domingo passado nós refletimos sobre isso. O diálogo lá de Jesus com Filipe. Jesus diz: eu estou com vocês há tanto tempo e você diz, mostra-nos o Pai. Quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Creia nisso pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, você está vendo com os seus olhos o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito. E você tem dúvida de que eu e o Pai somos um? Então, da mesma forma que Jesus dá testemunho do Pai, quando as pessoas olham para Jesus, porque Jesus é o rosto de Deus, é o semblante de Deus, quando as pessoas olham para Jesus, vem o Pai. E as pessoas, quando olham para nós, o que vem? Essa é a pergunta que o texto lança para nós. Talvez seja uma provocação do texto. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Quando elas olham os nossos comportamentos, as nossas posturas, quando elas olham para aquilo que nós fazemos, o que elas veem? Elas veem um pequeno Cristo? Um seguidor de Jesus Cristo? Elas veem Jesus em você? Porque se elas não virem Jesus em nós, a gente precisa mudar o nosso rumo. A gente precisa de metanoia, a gente precisa de conversão, a gente precisa de novo direcionamento para a nossa vida. Porque nós somos chamados por Deus e enviados por Ele, é isso que nós celebramos no Pentecostes, nós somos chamados por Deus e enviados por Ele, para que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam pequenos cristos. Elas vejam Jesus na nossa vida. É para isso que a gente é enviado, porque é assim que a gente anuncia e proclama as verdades de Deus, o Evangelho de Deus. Então está aí a primeira lição. O Espírito dará testemunho de Jesus. Jesus dá testemunho do Pai e nós precisamos testemunhar também. Somos chamados a esse lugar, o lugar do testemunho. Mas é interessante que o texto prossegue, e aí lá no verso 8,
você pode acompanhar comigo também. O texto vai dizer assim, falando já da vinda do Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito ainda o que dizer a vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Lá no verso 8, no início do verso 8, o texto diz: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez seja aí uma segunda lição importante para nós. Sobretudo porque nós gostamos de querer convencer as pessoas de coisas, de um modo geral. Gostamos disso. Todos nós gostamos. Uns gostam mais, outros não estão muito preocupados com isso, mas também gostam. A gente gosta de querer convencer os outros de que nós estamos certos. E na história da igreja, a gente viu isso acontecendo inúmeras vezes. Pessoas querendo convencer as outras de que elas estão certas e aquilo que elas defendem é o correto, é o certo. Quando a gente tem isso de forma exagerada no âmbito da religião, a gente está falando de fundamentalismo. Fundamentalista é esse sujeito que ele tem uma verdade, e a verdade dele é a verdade do mundo, e todo mundo precisa concordar com ele. Se você não concorda com ele, você está errado. E se ele for um fundamentalista mais radical, né, você precisa ser perseguido, né, e até destruído. Mas é fato que nós gostamos de convencer as pessoas, e às vezes isso é muito ruim porque a gente passa a acreditar, enquanto igreja, que as coisas vão acontecer a partir de nós. A partir daquilo que a gente faz, ou até mesmo a partir do nosso poder de convencimento. E aí o verso de número 8 nos traz uma informação importante de ser dita no domingo do Pentecoste. Quem convence é o Espírito. Quem convence é o Espírito. É como se o texto estivesse falando de um outro jeito para a gente, que nós precisamos fazer aquilo que compete a nós, aquilo que nós aprendemos da palavra, aprendemos do Evangelho, afinal de contas somos chamados a dar testemunho do Evangelho, mas o convencimento vem da parte de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o Espírito, ele sopra onde quer, quando quer e a partir de quem quer. Às vezes a gente acha que pode deter o Espírito ou manipular o Espírito, e o Espírito, por vezes, nos surpreende. Porque o Espírito é livre. É livre. Embora a gente queira engaiolar o Espírito, ele é livre. E é ele quem faz a obra. Não somos nós que determinamos como as coisas serão feitas, mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos usa, que nos envia, que nos capacita. De forma que estar cheio do Espírito não significa se arrepiar no culto, na hora do louvor, nada disso. Dar pulinhos. Estar cheio do Espírito
é permitir que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida para que a vontade de Deus se cumpra através dela. É estar disposto a se colocar nas mãos de Deus e permitir que o Espírito Santo nos use para que o Evangelho seja anunciado e proclamado, mas não através das nossas palavras, e sim através da nossa vida. Quando alguém olha para a reverenda Silvana e vê as marcas de Jesus na vida da reverenda Silvana, ainda que ela não dê pulinhos e nem fique arrepiada na hora da celebração, quando alguém vê as marcas de Jesus na vida da reverenda Silvana, a gente pode dizer que a reverenda Silvana está cheia do Espírito Santo de Deus. De maneira que a reverenda Silvana não conduz mais a vida dela própria, não é ela quem decide sobre a sua própria vida, mas é o Espírito Santo de Deus que a conduz, que a guia. É alguém cheio do Espírito Santo. Então aqui está a segunda verdade. Quando ele vier, a obra será feita a partir dele. Sem o Espírito, a gente não pode fazer nada. Essa é a tese. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar. E aí, lá a partir do verso 13, o texto vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lá no verso 12, o texto diz que o Senhor ainda tem muita coisa a dizer, mas que a gente ainda não está preparado para suportar. A gente está lendo aqui o texto na perspectiva daqueles que receberam essa mensagem num primeiro momento. Então, eles ainda tinham muitas coisas para ouvirem do Senhor, mas eles não estavam preparados para suportar. E aí no verso 13, o texto vai dizer que o Espírito da verdade guiará as pessoas a toda a verdade, porque ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Terceira lição está aí. Num primeiro momento, somos chamados ao testemunho. Num segundo momento, somos chamados a essa reflexão de que a obra acontece a partir do Espírito e não a partir de nós. Mas num terceiro momento, o texto nos mostra que a gente não precisa estar preocupado com o que há de vir, porque o Espírito Santo nos guia e nos mostra a verdade e nos mostra a sua vontade. Então essa história de dizer assim, eu não sei bem qual o meu lugar, não sei bem qual o meu lugar. Eu vou lá, participo do culto, ouço a mensagem, mas fico bem nesse lugar de espectador e tão somente isso. Não sei bem qual o meu lugar na obra de Deus, não sei bem qual o meu lugar segundo o propósito de Deus. Esse pensamento é um pensamento equivocado, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos guia. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus e se dispõe, coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor nos guia, ele nos mostra qual é a sua vontade e o que há de vir. E o que há de vir. Ou seja, qual é o seu propósito? Qual é o seu querer? O que Deus quer da minha vida, da sua vida e da nossa vida enquanto igreja? Claro que a gente pode planejar a nossa vida, claro que a gente pode planejar a vida da nossa igreja, é importante que a gente faça isso. Mas também é importante que a gente entenda
que as coisas só irão acontecer se nós estivermos sob o guiar do Espírito Santo de Deus. Então, talvez, mais do que planejar, seja importante, antes disso, perguntar para Deus o que Deus quer da nossa vida. E o que Deus quer da nossa vida enquanto igreja, enquanto comunidade. Onde é que Deus nos quer? Onde é que Deus quer você? Qual é o propósito dele para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a nossa comunidade, para a nossa igreja? Mais do que isso, quando a gente compreende o Espírito como sendo aquele que nos guia, a gente também, de maneira embutida, entende que nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Porque o Espírito é o Paráclito, é o Consolador, é aquele que anda do nosso lado. O termo aponta para o advogado, não é isso? Vanderlei, que é advogado, né, sabe que o advogado é aquele que anda ao lado de alguém e que defende a causa desse alguém. Esse é o sentido do termo Paráclito. Ou seja, a gente nunca está sozinho nessa vida, nesse envio, que nem sempre nos levará para lugares tão agradáveis, às vezes nos leva para lugares não muito agradáveis. A obra de Deus é algo, difícil, a gente sabe disso. Mesmo nos momentos de maior adversidade, o Espírito Santo de Deus estará conosco, estará ao nosso lado, caminhará ao nosso lado. Ou seja, a gente nunca está sozinho. Que a gente possa compreender isso, que a Igreja da Praia entenda verdadeiramente isso. O Senhor nos quer testemunhas, o Senhor quer que nós compreendamos que somos tão somente instrumentos nas suas mãos, a obra quem faz é Ele, e o Senhor quer andar ao nosso lado, nos guiando, para que nós façamos não a nossa vontade, mas para que a gente viva uma vida que expresse a vontade, o propósito e o querer de Deus para nós. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos abençoe e viva o Pentecostes, viva a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida da sua igreja. Amém.